Olá, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui então para a nossa live do dia, que é com a Lia Bertuol, nossa querida Lia, que é especialista em Ayopti, né, que é a constelação da identidade. Então, estamos aguardando ela. Lia já deve estar chegando aqui, já temos a Vasco, minha amiga querida, amada. Bom dia para você. E vamos começar. Vou começar então, antes que a Lia chegue aqui para nós iniciarmos. A gente vai começar falando, né, que o nosso tema de hoje é porque uma afirmação, porque seu marido, sua mulher, né, seu companheiro, sua companheira não muda, né? Então a gente, oi, Márcia, Michele, Reinaldo, bom dia. Então a gente vai falar sobre esse assunto bem interessante, um assunto muito instigante, né? Que todos têm curiosidade de saber o porquê que o outro não muda, porque isso é algo que vem aí no decorrer da nossa vida inteira, né? A gente se bate muito, né? Luta muito com essa questão de querer mudar o outro, né? A nossa intenção sempre, a nossa luta, pode-se dizer, é que o outro mude, que o outro consiga aí se ajustar às nossas exigências, às nossas necessidades, aquilo que a gente busca, né, na outra pessoa, aquilo que a gente espera da outra pessoa, né? Então, a Lia vai falar sobre isso, né? Eu e ela vamos fazer aqui um bate-papo, justamente sobre. Aqui está a Lia está chegando. Vamos ver se ela pede aqui para entrar. Vamos ver. Já já ela chega aqui para a gente dar continuidade na nossa conversa. Estou esperando ela pedir aqui para entrar. Está falando que ela entrou, ainda não consegui admitir ela aqui. Lia, se você estiver nos ouvindo, pede aí, vê se você consegue pedir para entrar aqui. Está ao vivo, vai conseguir chegar. Cande, querida, está chegando mais gente aqui. Oi! Aqui Olá, está. Oi, chegou a nossa querida amada Lia. Bom dia. tudo bom? Eu não consigo. Gente, é uma falta de habilidade. Não é só você, viu? Não se sinta aí sozinha, porque é geral. Eu também fico assim, viu? Fico bem complicada na hora de apertar os botões aqui. Seja bem-vinda, Lia. Você está me ouvindo? Acho que caiu. Acho que a conexão da Lia caiu. Bom, vamos começar então, gente, que eu estava falando justamente dessa nossa luta, né? Hercúlea, né? Da vida, durante a vida inteira, para conseguir mudar o outro, né? E aí a gente vai falar dessa questão que o que acontece com essa necessidade nossa, né, de querer sempre mudar o outro, né? De ter essa necessidade de mudar o outro. A Lia caiu, estou tentando aqui admitir ela, não estou conseguindo, mas ela já já chega. Aqui para mim, ó, aparece só visualizar, mas eu não consigo admitir ela. Se eu soubesse como chamá-la, seria mais fácil, mas eu não sei fazer isso. Solicitação, convidar. Ah, vamos ver agora. Estou tentando convidar ela para ver se dá certo aqui. Oba! Agora deu, Deise. Ai, que bom, que bom. Agora vai, acho que Agora... vai. Tudo bom, Lia? Bom dia, Deise, Bom querida. Tudo dia, bem? amada. Tudo bem. Eu tô muito feliz de estar aqui contigo. E eu te digo que, olha, eu tô tentando arrumar a imagem porque ficou.
Tá cortada, tá mais para baixo. É, mas já já eu vou conseguir. Não tem problema. A gente tem tempo para se arrumar aqui. É, Tem, tem gente chegando aí, a Margarete, tem a Mi, tem a Candy, tem a Vasco, tem algumas pessoas já chegaram aqui com a gente, né? E eu estava falando, Lia, que é uma luta, né, na vida de todos, nós sempre buscando aí mudar o outro, né? A nossa busca eterna, né, de querer mudar o outro, né? Essencialmente nos casamentos, nos relacionamentos, a gente quer sempre mudar o marido, mudar a mulher, né? E aí a gente vai falar aqui hoje, a Lia vai nos dizer por que não se muda marido, não se muda mulher, não se consegue mudar o outro nunca, né? A gente não tem essa condição, não tem esse poder, né? Não tem possibilidade. esse poder é muito boa, essa palavra, Deise. Antes de mais nada, quero te agradecer o convite tão gentil, a mensagem que tu me mandou hoje de manhã. Achei muito querido tu ficar me cercando de todos esses carinhos para nós estarmos aqui juntas nesse momento. Ah, eu que fico feliz de ter você comigo, Lia. Ah, eu te amo, né? Não adianta que é amor eterno. Então, eu nem te apresentei, Lia, eu nem te apresentei para as pessoas. Acho que poucos não te conhecem, né? Mas a Lia é terapeuta IOPT, né? Da terapia da identidade, né? Que a gente fala que é a constelação da identidade. Ela é formada em direito, especialista em direito processual, tem MBA em gestão organizacional, é professora, né? De pós-graduação, professora de IOPT, palestrante. Tem aí os livros que são as traduções também do professor Franz Rupert, então a mulher poderosa, é nossa. Sou feita pelos meus grandes alunos e amigos, Deise. Sou feita por todos vocês. Que Mas bom, querida. Fico muito satisfeita desse teu convite para poder falar hoje sobre essa questão, esse detalhe tão pequeno, né, que repercute de uma forma tão poderosa nas nossas relações. Quando a gente fala de relacionamentos, a gente pensa simplesmente nesse encontro de duas pessoas adultas, né? Mas essas pessoas adultas são tantas facetas, né, Deise? Nós somos tantas partes pequenas, fragmentadas, fractais reunidos naquela embalagem, digamos, final, né? Que a gente não consegue falar assim, o encontro de duas pessoas. Não, são muitos pedacinhos de nós. E não é estar na cama com os nossos pais, né? Não é aquelas duas pessoas que têm mais os pais na cama, fica aquela cama cheia de gente. Não, não é isso. Nós somos feitos de muitos fragmentos porque nós temos todos esses traumas que nos fragmentam e que vão fazendo com que nossas partes tenham apresentações diversas, não é? Então, por exemplo, tem uma Lia mais morena, tem uma Lia mais loira, uma Deise mais ruiva, uma Deise mais loira, e todos somos a mesma pessoa, até que a gente comece a trabalhar e comece a diminuir esse volume de facetas. E esse trabalho, principalmente aqui, nós estamos falando da terapia IOPT, que tem essa intenção. A intenção é com que eu descubra a minha identidade, que nada mais é do que toda a minha história de vida, todas as minhas pequenas dores, todas as minhas cicatrizes, mas que eu viva a minha vida de uma forma plena, sem a influência desses fatos sobre mim. Então, eu começo a desfazer esses fractais no sentido de diminuir a diferença com essa embalagem, né? Eu começo a ficar de uma pessoa com cabelo bem preto para uma pessoa de cabelo castanho e começo a me aproximar dessa minha imagem final. E cada vez que nós fazemos isso nós, de uma certa forma, nós mexemos o mundo ao nosso redor.
Porque se antes nós gostávamos de comer só churrasco, hoje a gente gosta de comer risoto também. Porque essas partes foram integradas, então eu já não tenho mais rejeição por esse arroz, né? E aí nós vamos reestruturando essa nossa personalidade principal. E aí, como que fica isso nos relacionamentos? Então, assim, o nível de complexidade é muito grande, mas nos relacionamentos depende tudo de quem está se relacionando com quem. Se é a minha parte saudável que está se relacionando, ela vai ter muito mais sucesso do que se eu estiver me relacionando através da minha parte traumatizada ou da minha parte sobrevivente. E, por outro lado, também preciso que a outra parte esteja numa situação similar com a minha. E aí é que a gente começa a estruturar essa resposta, por que que o cônjuge não muda. Aí quando você fala justamente dessa parte saudável, né? Quando a gente está se relacionando, seja na parte saudável, normalmente é na parte traumatizada, pode-se dizer, né? E aí por que que a gente traz aí a questão de ficar na reatividade, né? Às vezes a gente tem ali uma raiva contida, tem uma rejeição, tem ali um abandono, tudo. Se você não tem o autoconhecimento, você não sabe que tem aquilo ali dentro, e aí fica na reatividade, querendo que o marido corresponda àquela tua carência, né? Que o marido, aquela raiva contida, por exemplo, muitas vezes a gente fica numa implicância tão grande com o outro, ele me faz isso, me faz aquilo, ele não repara que eu não estou bem, né? Por quê? Na verdade, aquilo não está no outro, né? Está em você que tem ali dentro aquela ferida, né? E ela fica sendo, na verdade, ela nem é mexida pelo outro, né? São os gatilhos que pela atitude do outro, a gente vai lá e aciona eles, né? São feridas que a gente traz, né? Justamente dessa questão aí que você falou, que se você está se relacionando nessa parte traumatizada, nessa estratégia de sobrevivência, né? E o outro não é exatamente o problema somos nós, né? Que trazemos aí essas dores e ficamos na Perfeito, reatividade, né? perfeito, Deise, perfeito. E aí, quando nós olhamos para o outro e queremos que ele faça uma adaptação na sua vida, na verdade, nós estamos criando expectativas que não servem para o outro, servem somente para nós. Então, é uma roleta de certeza da perda, né? Nós vamos perder nessa aposta, sempre. Porque só muda quem quer. E a Uhum. única pessoa que pode fazer essa transformação é a própria pessoa. Então, é mais fácil eu parar de ter as expectativas com relação ao outro. Esse é o tiro mais certeiro de sucesso. E ele nem tem por que mudar, né, Lia? Se ele não percebe isso nele, ele não consegue, ele não tem consciência, né, de que existe algo nele que não seja bom, vamos dizer, né? Esse erro, ou esse desacerto, essa inadequação, ele não percebe. Então, por que que ele vai mudar se ele nem identificou aquilo nele? Uhum. Ele não tem motivação nenhuma, né, Não, Deise? verdade. E aí você fica batendo a cabeça, né? Mas é tão interessante como isso é uma frequente, né, nos relacionamentos. Como aquela Sim. pessoa acha que amando muito a outra pessoa vai fazer com que ela se transforme, como se a gente fosse um fogo, né, que fundisse aquele ferro duro, como dizia aquela música do Taiguara. E não é nada disso. Então, e aí, Lia, eu iria até te pedir licença para quem está nos assistindo para falar de uma frase de Jung, né, que ele fala, até que você se torne consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, aí vem justamente o autoconhecimento que a IOPT, né, que é essa constelação da identidade, vai nos trazer para que a gente tome aí ciência do que somos, do que tem dentro de nós, das nossas dores, necessidades, e aí a gente vai conseguindo abrir aí uma porta, né, para conseguir melhorar um pouco essa questão, né, da reatividade, né, ficar bem com a gente. Sim, exato, Daisy, porque
o autoconhecimento é a chave da nossa felicidade, né? Digamos assim. Essa frase Sim, de Jung que tu citou, ela é fantástica. Ela é fantástica porque a gente atribui a esse tal de destino tudo aquilo que a gente acha que não consegue controlar. sim. E aí a gente segue nessa reatividade, como tu falou, né? Seguimos nesse receber e entregar, receber e entregar. Quando, na verdade, o nosso mundo é feito de escolhas. Nós escolhemos tudo. Tudo é escolhido por nós, né? Se nós queremos mudar, nós escolhemos. Se nós queremos não mudar, também escolhemos. E a pessoa com quem a gente vai se relacionar, a gente deveria ter um espacinho para olhar para ela, para a gente tomar essa decisão, né? As partes dela que é traumatizada ou que é mais sobrevivente, eu consigo enfrentar. Então, tudo bem. Então, vai dar tudo certo. Porque a parte saudável dela, eu adoro. Então, tudo bem, vai dar certo. Aí, quando você fala ali dessa questão da escolha, né? Para você escolher um pouco melhor, né? Porque nunca vai ser tão excelente, mas para a gente conseguir fazer boas escolhas, aí a gente entra de novo no autoconhecimento, saber quem você é, né? Que a gente fala muito na IOPT, Ah, o que você perfeito. quer realmente da sua vida. Para isso você precisa se autoconhecer, não é? Para você saber o que quer, senão fica buscando aí infinitamente, né? Isso. E como a gente faz círculos, né, Daisy? Parece que eu quero isso, eu vou lá, me aprofundo, não é bem isso. E aí tu começa de novo, e aquela coisa vai rodando, né? A gente vai sempre, parece que repetindo caminhos, né? Eu vejo isso até com relação aos estudantes, sabe, Daisy? Estudantes que terminam uma formação de, por exemplo, um curso de marketing, né? Terminam esse estudo sobre marketing e já entram num outro curso sobre marketing do mesmo nível e seguem sempre fazendo a mesma coisa. A É muito mesma coisa. interessante isso, porque a criança pequena, sabe aquela criança pequena que gosta sempre de assistir a Galinha Pintadinha? Porque aquilo dá segurança para ela, aquela repetição, né? Assiste as milhões de vezes. Isso é tão interessante. A gente olha assim, meu Deus, eu já não aguento mais. E ela tá ali, toda faceira, brincando, né? Lava a mão, lava a mão. A gente que é mãe sabe quanto eles ficam séculos assistindo a mesma coisa. É, eu vejo com meus netos, sai um dessa fase e entra outro, e sempre tem as mesmas músicas. Então, acabo eu cantando as músicas junto com ele, porque aquilo traz um conforto para a gente. O conforto de tu saber o começo, o meio e o fim. Sabe? É como que aquele ciclo te desse essa sensação de que eu vou conseguir terminar, eu vou conseguir concluir. Então, eu começo já na alegria dessa finalização, né? E tem gente que fica nesse movimento com coisas de adulto, né? Não percebe que dentro de si está um pouco regredido, digamos assim, porque precisa dessa galinha pintadinha na sua vida para se sentir confortável. E a vida é feita de desafios, né, Daisy? A Sim. alegria de um casamento é a alegria de ter surpresas e de poder trocar com a pessoa. Eu, por exemplo, eu não consigo esticar meus braços muito bem para estender roupa e nem para esticar minha cama. Não é uma desculpa. É uma estratégia, Elia, é uma estratégia, fala a verdade. Mas eu lavo louça, porque é baixinho aqui, então eu consigo lavar a louça. E aí, quando eu vejo de tarde, meu marido deitou um pouquinho depois do almoço e ele esticou a cama. E pode ser que eu chegue num determinado momento em que isso não me afete mais. E que Uhum. eu fique olhando para aquilo e ache aquilo tudo normal. Mas a gente precisa ter, e a IOPT eu acho que dá muito isso, essa possibilidade de se encantar com as coisas simples.
Quando eu vejo que ele arrumou a cama e ele arrumou para ele e ele arrumou para mim também, eu fico Uhum. tão feliz porque eu me sinto como se eu tivesse ganho uma rosa, sabe? Como se eu tivesse ganho um beijo, como se eu tivesse ganho um pequeno presente que vai transformar aqueles meus momentos em momentos de alegria. Mas isso só pode acontecer se eu me permitir olhar Sim. para as coisas como elas são. É, essencialmente estar no aqui e agora, né, Lia? Porque muitas vezes a gente Exato, vive falando muito no passado ou muito no futuro, né? E não está no exato. presente, no aqui e agora, e acaba não percebendo o que a vida traz, né? As delicadezas, né? Isso é muito importante, a gente reparar isso. Isso faz sentido, dá sentido para a vida, né? Você não está lá E, na frente nem está lá atrás. e, e, a- Essencial. e as expectativas, elas são um desejo de futuro, né? No Sim, desejo do futuro, a gente perde o presente. Perde completamente o nosso dia a dia, sim. né? Eu fiz uma escova para estar aqui contigo. Estava tão feliz quando eu abri o meu telefone hoje de manhã, que eu vi a tua mensagem e eu me senti tão feliz que eu pensei, nossa, que roupa que eu vou botar, qual o Ai, cenário que eu vou que organizar, linda. como que eu vou me arrumar, porque foi uma coisa que me trouxe como se fosse essa lufada de beijos, essa lufada de flores, né? Me trouxe um carinho. Então eu aproveitei. Eu acho que daí o meu dia vai ser mais feliz. Que linda, Lia. Maravilhoso escutar tuas palavras, né? Porque a gente percebe que não é difícil a gente ser feliz, né? Não é difícil. É que a gente às vezes fica tão preso nas nossas dores, ou como a gente estava falando no passado, ou no futuro. Quando a gente vem para o presente, tem tanta coisa boa. E aí vem a questão de sentir o corpo, né? De sentir a gente se sentir no presente realmente, que aquilo já passou, né? Claro que é um trabalho longo de formiguinha para você sair do passado, sair da dor, né, do trauma. E aí você vem para o presente e consegue. Hoje você já fez muitos trabalhos de IOPT, né? Eu também, algumas pessoas que estão nos assistindo também já fizeram. E isso vai limpando, né, um pouco para que a gente consiga estar Isso. no presente, né? E a gente tem uma pergunta aqui, ó. O trauma atrai? O trauma atrai. O que será que o trauma atrai, não é? Se é uma pessoa que se apresenta como uma vítima, quem ela vai atrair? Ela vai atrair perpetradores preponderantemente. Ela vai atrair pessoas solidárias com ela que possam ajudá-la, mas pode ser que no final essas pessoas tirem alguma vantagem dessa situação traumatizada, né? Então o trauma ele realmente ele te dá esse verniz que não te leva para uma relação saudável, né? A relação saudável se faz na corresponsabilidade, né? Tu ficou responsável por abrir o trabalho hoje às 10 horas e eu fiquei responsável por entrar às 10 horas. Pronto, trato fechado. E nós estávamos saudavelmente prontas e preparadas para fazer isso. Então, é o nosso lado mais saudável, né? Agora, Uhum. se a gente se apresenta com esse verniz de vítima muito aprofundado, é possível que a gente comece a atrair pessoas que queiram, digamos assim, nos oferecer alguma coisa, mas também tenham algum objetivo com essa oferta, né? Então, o trauma pode atrair pessoas traumatizadas da mesma forma, da mesma forma. E também tem, Lia, a questão que até você já comentou nas aulas, né, da questão das pessoas que têm trauma, normalmente elas encontram relacionamentos com outras pessoas que também estão na parte traumatizada, né? Eu lembro que você comentou isso. Então, talvez aí exista um chamariz, não sei, alguma coisa, alguma identificação, né, nessas pessoas, alguma ressonância, né, entre elas, que elas vão, uma sintonia que elas vão se achar se elas Perfeito. estão na parte de E tu, traumatizada.
E tu sabe, desde que observando assim os trabalhos ao longo dos anos, eu venho percebendo que às vezes essas duas pessoas traumatizadas que se juntam, elas parecem que elas são almas gêmeas. Porque fica tão combinado a parte traumatizada de uma com a outra, que é como se elas se completassem, sabe? Aquilo que eu começo a dizer, tu conclui, aquilo que tu começa a dizer, eu concluo, parece que fica completamente combinado. E às vezes são relações completamente nesse nível do trauma, realmente, da estratégia de sobrevivência, muito afinadas nas mesmas dores, né? Mas uma hora isso vai dar problema. Vai dar problema principalmente se alguma delas sair dessa sintonia, né, Deise? Porque a gente não fica parado o tempo todo, né? A gente está sempre evoluindo. E a gente, na evolução, a gente tem, digamos assim, estágios evolutivos de consciência, digamos, de autoconhecimento, né? E nós temos também velocidade, né, Deise? Por exemplo, tu que estuda, que vai atrás, que conjuga isso com outros tipos de conhecimento, que olha com esse viés para o direito, tu tem um volume de conhecimento, um volume de evolução, um volume de uma velocidade de evolução para te acompanhar. A gente tem que estar remando rápido, não pode ficar parado, porque senão a gente não te acompanha, né? Então, nesse sentido, o casal pode ficar muito tempo ali, dependendo desses fatores, né? E aí a gente ouve muito falar, eu comecei a fazer terapia, meu marido não gostou, refletiu em casa esse conhecimento, né? Mas, na verdade, as pessoas estão ali por uma questão traumática muito similar. O Paulo até escreveu aqui. Paulo escreveu assim, né? O filhinho da mamãe casa com a filhinha do papai, aí se divorciam. Eu não concordo muito com ele no trauma. Eu acho que o filhinho da mamãe se casa com a mamãe. E a filhinha do papai se casa com o papai. Mas depois dá problema. Se divorciam porque não encontram aquilo que foram buscar, né? Não Exatamente. encontram a ressonância, A ressonância. a reciprocidade, né? Aquele algo mais que o casamento ou o relacionamento vai oferecer. E é muito interessante que, às vezes, no nosso mundo moderno, os casamentos e as separações, elas são uma matéria do dia a dia, né, Deise? Por exemplo, uma vez eu vi um padre rezar enfim, celebrar um casamento, e ele disse umas palavras que nunca me saíram da cabeça. Que quando foram feitos aqueles votos do amar e se respeitar para sempre, a expectativa de vida era de 30 anos. Então, nós tínhamos casamentos para toda a eternidade, daquelas vidas tão curtas, né? Porque hoje, se nós formos olhar, nós vivemos 2, 3 vezes 30 anos. Sim, a expectativa de vida aumentou muito. Né? Então, nós podemos ter casamentos de 20 anos quantas vezes na nossa vida? E isso faz com que a gente tenha uma outra perspectiva disso. E claro que cada vez que nós temos essa experiência, não quer dizer que ela não vai dar certo, não quer dizer isso, mas naquelas experiências que não deram certo, elas vão nos trazer um conhecimento para uma próxima experiência melhor. E essa próxima experiência melhor, ela vai vir com todas essas marcas da experiência anterior, né? E isso vai fazer com que nós tenhamos um olhar mais real para não só para o contexto da realidade, como para o contexto daquela outra pessoa, né?
Então, nós crescemos muito com as nossas experiências, nós crescemos muito com as nossas observações, com as nossas tentativas e erros, né? Tudo isso faz parte dessa espiral evolutiva que a gente vai tendo. E quanto mais a gente tiver volumes de afinidade com essa outra pessoa, porque às vezes, não sei o que te parece, né, Deise, mas às vezes parece que a pessoa, ela quer viver a vida do outro. Uhum. Aí falta a identidade, né, da pessoa. Ela não tem identidade, aí ela vai buscar a do Isso. outro. E aí, quando ela quer viver a vida do outro, ela não tem satisfação na sua própria vida, Sim, sim. né? Então eu quero fazer as duas programações, eu quero estar nas tuas aulas, eu quero fazer tudo o que tu faz, porque eu quero viver essa vida simbiótica, né? E aí eu começo a matar o meu eu, porque eu não dou o alimento que ele precisa, que é o que eu gosto, o que eu quero. Em vez de, por exemplo, ao invés de estar fazendo uma live contigo, eu poderia estar preferindo, como se eu fosse teu esposo, ficar fazendo aula de violão ali do lado, né? São duas coisas bem diferentes. E aí eu estou me alimentando. E nesse me alimentar, eu alimento a nossa relação. Porque eu vou Sim. trazendo essas especificidades para o nosso dia a dia, né? Então, se cada um puder ter o desenvolvimento dessas atividades, desses interesses, né? As mulheres faziam aquelas reuniões de Luluzinha que eu acho tão legal, os meninos terem os seus amigos para tomar um chopp, e depois a gente se encontra para trocar as ideias. Nossa, que riqueza, né? Quantas ideias nós iremos trocar, quantas ideias a gente vai trazer para esse nosso encontro, né? Isso seria um relacionamento saudável, né, Lia? Porque as pessoas se anulam completamente para viver a vida do outro. E Isso. aí, então, e eu vejo que é muito complicado, porque o outro nunca vai corresponder a essa necessidade da pessoa, porque não é a dela, né? Ela está vivendo a vida dele. E aí Isso. ela fica ali, fica em casa esperando o sujeito voltar, viver a vida dele lá fora, com os amigos. E aí ela vai cobrar dele sempre muitas coisas, ele não tem como corresponder, porque ele tem vida, ela é que não tem, ela é que se Isso. anula para se encaixar na Isso. vida dele, né? Aí não dá. Exatamente, Deise, exatamente. E tem Às um vezes. detalhe muito importante, sabe? Toda vez que nós crescemos, nós precisamos enfrentar um pouco de solidão. Tu Sim, pensa, sim. tu pensa o bebê. O bebê estava lá no lugar que era um paraíso, né? Ele estava num ambiente perfeito, todo protegido. E aí, quando ele nasce, ele deixa para trás tanta coisa boa, tanta coisa maravilhosa. Ele deixa a proximidade da mãe, a voz da mãe, a companhia simbiótica perfeita que ele tinha ali, um ambiente sem mudanças climáticas, um ambiente sempre protegido, nunca ele batia com nada, nunca arranhava a pele, né? E ele abandona tudo isso porque ele não suporta mais isso. Ele precisa ir para um outro mundo onde os desafios são muito maiores. E cada vez que nós enfrentamos a evolução, como crianças que passam a fase de adolescência, como adolescentes que passam para a fase de adulto, nós enfrentamos um pouco essa solidão. Essa solidão faz parte da gente perceber quem eu sou sozinho. E quem não passa bem por essa fase, que se sente só, mas se sente abandonado na solidão, acaba transferindo para o outro essa carência de estar sempre sendo abastecido. Então, tu tem que me dar atenção, tu tem que me dar presente, tu tem que me dar carinho, tudo. O outro precisa dar tudo para essa pessoa. Ela não consegue se fornecer esse autoabastecimento de eu sei quem eu sou, por isso que eu vou para a cozinha, adoro cortar cebola bem pequenininha quando eu estou nervosa. Ai, eu vou para as gavetas, Vai arrumar a arrumar as gaveta. gavetas. Aí É, arrumo para tentar arrumar o cabeção também.
Pois tu sabe que eu comecei a olhar para esse lado também. Eu já observei assim, Daisy, quando eu faço um trabalho de IoT que, digamos assim, eu quebro uma barreira de uma coisa que eu não conhecia minha, pode ter certeza que na semana seguinte eu vou botar roupa velha fora, sapato velho fora e vou fazer como tu disse, vou arrumar as gavetas porque vou tirar um pouco dessa casca velha que me protegia, vai para doação. É muito interessante isso. E você veja, quando a gente, um exemplo, quando a gente muda de casa, quanta coisa a gente põe para fora, né, Lia? Quanta coisa. Então, assim, quando a gente vai tomando ciência de que a única certeza dessa vida é a mudança constante, isso traz um certo alívio para a gente, porque você assenta nisso, né? E aí acalma para poder verificar que é realmente assim. Então, todo dia, o tempo inteiro as coisas mudam, né? O tempo inteiro. Você faz depilação hoje, amanhã já está aí de novo, né? Então, um dia faz sol, outro dia chove. Então, o tempo inteiro essa mudança. E a gente precisa compreender e aceitar isso. E aí você vai se acalmar com isso tudo. E aí a questão da limpeza, né? Da gente tirar roupas, e vai limpando as gavetas, e vai se adequando, né? Se atualizando, né? Como você mesma fala às vezes, se Isso. atualizando. Isso é a maturidade, sabe, Daisy? Porque quando tu aceita que o mundo é mutante, tu deixa que é sempre a mesma coisa. Falhou, Lia, o que você falou agora. A última fala tua. Que Falhou, quando, cortou. que, que quando tu aceita que o mundo é feito de mudanças, é a Uhum. maturidade que chegou. Porque daí tu larga da galinha pintadinha. É, tem, verdade. Da Peppa Pig, né? Como diz o Paulo aqui. Isso, porque aí tu larga de estar sempre assistindo e procurando a mesma coisa para te sentir confortável. Aí tu te sente confortável porque tu te sente capaz de enfrentar as coisas que acontecem no teu dia a dia. Pois bem. Olha, tem uma pergunta da Margarete. Ela diz assim: ao viver os interesses e sonhos do outro, gera falta, mas como estimular ao outro para sonhar o seu próprio sonho? Na prática, como fica isso? Muito interessante essa pergunta dela. Eu só posso estimular o outro na medida em que eu me apresento como uma pessoa estimulante. Se eu for aquela pessoa aborrecida, digamos, o contrário de estimulante, né? Se eu for aquela pessoa aborrecida, que está sempre falando a mesma coisa, que está sempre fazendo os mesmos comentários, ou que está sempre fazendo julgamentos, eu não vou trazer nada de novo, não vou instigar o outro a nada. Então, eu noto assim que, às vezes, o meu marido é professor de direito e ele prepara aulas para o doutorado, que ele dá pós-doutorado. E aí eu vejo ele cheio de livros, assim, ele tem uma mesa enorme, a mesa dele fica cheia de livros. Eu fico louca de inveja, eu acho lindo aquilo. Fica E com ele, inveja. e ele faz a pesquisa, sabe? Para apresentar, digamos assim, conexões novas de temas que estão sempre ali disponíveis, né? Os alunos tomam aquilo, tem aquele rápido movimento, porque uma aula perto de todos aqueles livros é simplesmente uma ideia, um trovão numa tempestade, né, que ilumina um pequeno espaço, e aí eles saem correndo comprar os livros, fazerem as leituras e criarem o seu próprio saber. Nossa, é um estímulo gigante para uma outra Sim. pessoa crescer e também fazer a sua própria fala, ter a sua própria ideia, né? A sua própria concepção. Então, na medida em que tu estimula a outra pessoa com os teus próprios estímulos, ela vai se sentir interessada em conhecer os teus estímulos e olhar para as coisas que também estimulam ela. Essa que é a grande jogada, né? Sempre a gente volta para o mesmo tema.
eu ser completamente quem eu sou. Sim, e isso em todos os relacionamentos é assim, né? Exato, exato. Olha, aqui, Lia, tem a Mari, ela fala assim: me traduz a questão da solidão no autoconhecimento. Perfeito, perfeito. Quando eu fiz aquela linha evolutiva, né? Que cada Isso. passo pode ser a partir de um momento de solidão. A solidão é quando a gente se afasta de todo o nosso contexto e a gente vai construir alguma coisa pessoal. O que que eu penso sobre meu time de futebol? O que que eu Hum. penso sobre o direito do consumidor? O que que eu penso sobre rosas vermelhas? Então, eu me afasto das pessoas e eu elaboro o meu pensar, a minha decisão, as minhas ideias, né? A gente muito confunde isso com abandono. O abandono é quando eu preciso de alguma coisa e eu não tenho ninguém ao meu redor. Então, eu estou abandonada muito quando criança, eu fico sozinha. Mas nunca quando adulto, a não ser que eu esteja numa situação de vulnerabilidade que eu não consiga me locomover, como nas casas geriátricas, que a gente diz que Uhum. essas pessoas voltam a ser crianças dependentes, né? Sim. Então, a solidão muitas vezes é isso, é o isolamento para a elaboração de alguma coisa. Não é abandono. E tem pessoas que misturam muito isso. Se sentem completamente abandonadas. Ora, o abandono era da criança quando ela precisava comer e não tinha a mamãe que fizesse a comidinha. Aquilo era um abandono. E nós vivemos muito mais esse movimento da solidão, que é um autorreconhecimento, uma percepção. A gente pode escolher passar uns minutos, né? Quando a gente vai tomar banho, por exemplo, a gente está na solidão e a gente pensa tantas coisas, né? E tem gente que não consegue ficar ali e aí fica, digamos assim, numa estratégia de sobrevivência, tentando fazer ganchos para fora, né? Porque não consegue ficar ali consigo próprio, se descobrir a si mesmo. São pessoas que ainda estão com a sua autodeterminação muito voltada para o eu externo. E esse eu externo pode estar em qualquer pessoa, né? No pai, na mãe, no marido, na amiga mais próximas, no ídolo de televisão. Esse eu pode ser, minha amiga, a pessoa que eu admiro na televisão colocou uma blusa branca, hoje eu, vou botar a blusa branca, né? Então não parou para perceber o que estava acontecendo dentro de ti. E as pessoas podem achar que a solidão é uma coisa ruim. Eu acho que a solidão é um ato voluntário de estar só e se pensar quem eu sou, o que, que eu quero nesse momento, né? É tão importante, Lia, esse momento que você está falando, justamente da pessoa ficar consigo mesma. E muita gente realmente não consegue, ela fica na estratégia de sobrevivência, que é o externo, justamente o tempo inteiro. E aí eu vejo, você citou aí o momento de tomar banho, né? Então, como é importante a gente se perceber, a gente se sentir, a gente se reorganiza na medida em que você presta atenção em si mesma. Aí vem atenção plena, nem sei se há necessidade da gente falar da atenção plena, nem há. É um momento simples, né? É simples. Você vai tomar banho, sente a água, perceba, você fica com você mesmo. Eu, quando eu estou muito confusa com alguma coisa, o que que eu faço? Eu vou andar um pouco, eu sozinha vou andar, ou eu vou tomar Isso, banho, né? E ali você se reorganiza, né? Ali você se encontra com você, fica com seus pensamentos. A gente precisa disso. E muita gente não faz isso. Né? A pessoa vive no automático, ela não quer olhar para dentro. Parece que ela está numa fuga eterna. E isso é muito ruim para todos, né? sim, ela tem muito medo de olhar para dentro, porque se ela olhar para dentro, talvez ela enxergue o abismo, Sim. talvez o abismo assuste ela, porque olha para ela de volta, né? É.
E às vezes ela vai encontrar alguma dor escondida lá que ela não está querendo ver. Uma A dor gente de até se fala, sentir. né? A gente fala, quando você olha muito para o abismo, ele também te Olha de olha, né? volta. Então, olha de volta. Dá até medo, né? Então é melhor não olhar. É isso, Deise, é exatamente isso. Mas eu vejo que esse nosso mundo virtual, ele propiciou muito essa reflexão, né? Porque nós podemos estar um pouco mais desconectados agora das pessoas e com isso a gente pode fazer essa escolha de ficar mais conectado conosco, né? Ao mesmo tempo, também a gente pode nos conectar com muitas outras coisas, né? Assistir Sim. muito mais coisas eletrônicas e ficar cada vez mais afastado, porque é bem como tu falou, essa coisa da caminhada eu acho tão interessante, né? Como aqueles passos elaboram algum pensamento que tu tem para resolver, né? Parece que aquilo ajuda, o movimento do corpo parece que ajuda a chegar numa conclusão. É muito interessante isso que tu fala. Também reconheci em mim esses momentos de reflexão para atingir alguma solução para algum problema na caminhada. Bem isso, Deise, bem isso. E tudo isso, Lia, a gente vai, vem e cai nos pais, né? Aí cai nos pais. Aqui tem, ó, uma pergunta, né, que fala assim, né? A nossa forma de nos relacionar, né, no casamento, em tudo, tem a ver com nossos pais? A pergunta. Essa me fizeram ontem à noite, eu já deixando para hoje para você. Tá. Aham. A primeira relação que nós temos é com o nosso ambiente na gestação, que é a relação com a nossa mãe. Então, a partir disso, nós iremos moldar uma série de caminhos neuronais para que a gente tenha aquilo como um modelo, como um pavimento básico para tudo, não é? Então, se nós tivermos uma experiência com a mãe em que ela é muito abandonante, nós estaremos sempre nessa necessidade. E nessa necessidade nós estaremos sempre pedindo para o outro preencher esse nosso vazio. Quando a mãe, isso tu sabe que a gente olha muito nos encontros, quando a mãe não consegue estar presente para os filhos, eles imediatamente direcionam o seu foco de atenção para o pai. E aí que se criam, né, essas figuras que o Paulo falou antes, da filhinha da mamãe, do filhinho do Uhum. papai. E então a gente, o ser humano, por ter nascido tão incompleto, né, Deise? Porque os cavalinhos, eles já nascem e já começam a caminhar, né? Vamos combinar, né? A E gente é nós mais lentinho. precisamos E nós precisamos de mais um ano para acontecer isso. E para nós termos o nosso cérebro completo, 26 anos, 25 anos nós precisamos, né? Para completar mesmo o nosso desenvolvimento. Então, essas bases relacionais primárias, como o pai e a mãe, elas são estruturantes para aquilo que nós desejamos e aquilo que nós buscamos nos relacionamentos de casal. Isso é bem Tá. interessante porque à medida em que nós observamos, por exemplo, o quanto somos competitivas com as nossas mães, o quanto a nossa mãe foi quase como que uma irmã para nós, não assumiu esse papel maternal, mas sim um papel competitivo, nós teremos uma tendência a não termos relacionamentos bons com mulheres. Mulheres assim como amigas, né? Como Uhum, amiga, uhum. vai ser mais difícil de fazer esses vínculos, porque essa relação primária nos trouxe essa dificuldade, né? Por outro lado, se o nosso foco foi o pai, e o pai é sempre um homem muito, digamos assim, ausente, muito também desabastecedor, essa pessoa também pode ter uma tendência de ter amores impossíveis.
amores por homens casados, amores por pessoas que não estão disponíveis ou que moram no exterior, ficam aqueles relacionamentos estranhos, porque por um fio, né? E aí a gente acaba reproduzindo um pouco, se a gente não conhece, essa nossa relação com os nossos pais, com certeza. Essa questão aí de se relacionar com pessoas que não estão disponíveis, né? Eu tenho até pessoas conhecidas que falam, por que que eu estou sempre ficando com o resto, com o que sobra dos outros, né? Porque uma pessoa que não está disponível, que é casada, né, que não quer um relacionamento, e aí ela parece que, por ressonância, por sintonia, ela vai buscar algo. Então, dentro dela tem alguma coisa que diz para ela que ela realmente não quer um relacionamento saudável, né? Porque ela não deve ser saudável. E aí ela vai buscar. Eu escuto muitas pessoas dizerem isso. Por que que eu só fico com os restos, né? E fica aquela angústia. Aí vem o autoconhecimento para saber o porquê, né? Que você vai buscar esses restos, como elas mesmas dizem muitas vezes, né? E daí vem também uma pergunta que sempre fazem, né? O que acontece com pessoas que têm o dedo podre, né? Eles falam com o bendito dedo podre, né? Que só vão buscar pessoas com problemas, né? Pessoas que bebem, pessoas que se drogam, pessoas que na verdade não é aquilo que ela pensa que quer. E homens casados, mulheres casadas, e elas falam, por que que eu tenho o dedo podre? Só pego curva de rio, né? Só isso que para aqui para mim. Então, aí vem as perguntas, veio essa aí para mim, por que que eu só pego curva de rio? Vamos lá, então. Aí eu falo, deixa que a Lia responde. Olha só, Deise, adorei essas perguntas. Mas, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que deixar salvaguardar as pessoas de que tudo tem solução, né, Deise? Sim, com certeza. Elas não estão destinadas para o resto da vida Não, nem a pegar resto e nem ter dedo podre. de jeito nenhum. Escrachou. Não, tem jeito. Não tá tudo perdido, não, gente. De jeito Né? nenhum. Não, A Iopiti é o caminho. mas isso é muito legal, porque a pessoa já começa a ter uma consciência, né? Olha só, aconteceu isso, depois disso, eu tô sempre repetindo a galinha pintadinha. Justamente. Ai, por que que as pessoas procuram situações que não são aquela situação ideal, né? Por que que elas procuram situações em que elas também se machucam? Então, a gente vê duas questões bem importantes. Uma delas é que, dentro de casa, elas aprenderam com o relacionamento do papai e da mamãe, que era, como aquela novela dizia, entre tapas e beijos, né? Então, beijinho, beijinho, tapinha, tapinha, beijinho, beijinho, tapinha, tapinha, né? E aí, depois, até a gente citando esse conhecimento popular, veio essa ideia de que o tapinha não dói. Não, tapinha dói. E ele é Sim. desrespeitoso. E ele nos achata no sentido da gente ficar ali naquela pequena margem de espaço que o tapinha traz. Quando a gente tem em casa situações desse tipo, a gente automaticamente, por essa inconsciência de saber quem eu sou, a gente vai buscar um relacionamento parecido com o do papai e da mamãe. Porque, sem querer, eles são os nossos relacionamentos primários. Por outro lado, se a situação da pessoa é uma situação de extremo abandono, ela pode querer ter a dor para sentir que ela está viva. Uhum. Muitas vezes a gente vê pessoas que se automutilam, pessoas Sim. que passam a gilete nos pulsos para sentir, parece que alivia alguma coisa, pessoas que usam esses esportes radicais e quando elas se machucam, elas acham que elas ficaram com a adrenalina no nível certo para elas se sentirem bem,
porque elas acham que elas foram tão abandonadas que elas perderam o seu eu, elas abriram mão desse seu eu. E nesse abrir mão do seu eu, também elas não se sentem, como uma anestesia que começa pelo corpo e ela vem dessa psique anestesiada, que não sente mais nada. Porque uma pessoa que fica procurando a dor, geralmente ela está procurando sentir alguma coisa. Sentir alguma coisa significa sentir contrastes, sentir que o frio é diferente do calor. Quando eu me sinto completamente bloqueada para sentir, eu começo a sentir vontade de sentir bastante dor. Por quê? Porque o contraste vai ser um pouquinho de alívio, um pouquinho de bem-estar. E aí, inconscientemente, essa pessoa procura no relacionamento essa, digamos assim, satisfação para esse seu lado psíquico tão atrapalhado, digamos assim. Porque, como a gente disse no começo, tudo isso é passível de ser colocado para fora, de ser observado e de ser trabalhado em encontros, principalmente nos encontros IOPT. É isso que eu ia te falar, né, agora, justamente essa questão de quando a pessoa vem com essa questão de querer sempre mudar o outro, né, e todas essas questões que nós falamos aqui, como a constelação Ayopti, né, da identidade pode contribuir, né, para essas pessoas que buscam mudar o outro, essencialmente. Aham. E como isso cai muito na mesa do advogado, né? Pais que Demais. querem abrir mão da pensão do filho, porque esse filho foi concebido fora do casamento atual, querendo mostrar para essa esposa atual que ela é mais importante que esse filho. Né? Então aí a gente já vê essa confusão, como ele está ficando mal com essa esposa por algum motivo, então ele começa a quebrar todos os relacionamentos para mostrar para ela que está tudo bem. Olha só, eu estou abrindo mão disso, abrindo mão daquilo para ficar só contigo. Mas isso já está mostrando um sintoma de que essa relação está precisando ser olhada, né? Avaliada, está marejada nesses armários, né? Nessas roupagens que esse casal está olhando. E tudo isso acaba caindo muito, eu acho. Não tenho mais advogado, mas eu acho, pelas conversas que eu tenho com os colegas como tu, que cai muito isso na mesa dos advogados. Paulo também ali dizendo, né? No direito se vê muito mulheres que saem de um relacionamento abusivo para entrar outro. Isso aí. Isso. E na questão dos filhos também, né? Então, eu abro mão de dar uma pensão, abandono essa criança para começar uma família nova, que daí não me traz nenhuma lembrança, nem memória, e a pessoa não se dá conta que ela vai repetir um pouco de tudo aquilo que ela já viveu com esta nova família. E você veja, Lia, que é muito comum a gente ver pessoas que estão num casamento, aí tenho até clientes que acontece isso, já aconteceu muito, de tem um filhinho, bebê, a pessoa se separa porque está em outro relacionamento, e tem outro filhinho, olha, tem um caso aqui que teve 3 seguidos, saiu do casamento, a criancinha recém-nascida, se envolveu com outra pessoa, teve um bebê, nem chegou a casar com essa outra, nem morar junto, né? E já está num terceiro relacionamento que a mulher está grávida de novo. Então, assim, você veja que é uma busca imensa, incessante, não acaba nunca, porque está buscando algo que nem a pessoa sabe o que é, né? E a gente gostaria, assim, se pudesse, se a pessoa puder aí ampliar um pouco a visão para a gente apresentar aí, talvez a IoT, a constelação da identidade, justamente para que a pessoa consiga se achar, se encontrar, se perceber, né? E Nessa roda viva, né? roda viva. Ah, Eli, acho que o nosso tempo está acabando. Eu não sei se agora só é o tempo ou se tem mais tempo. Você sabe se aumentou o tempo das Não, tá. lives? Agora tá liberado. Agora tá Ah, liberado. então até amanhã a gente está aqui. Menos, né? Menos. Pois bem, Lia. E é isso. Então, a gente aqui apresentando, né, o trabalho da IOPT, né, a função aí da constelação da identidade para as pessoas, para que elas consigam
buscar esse autoconhecimento, que é essencial para ter uma vida saudável, para ter relacionamentos saudáveis, né? Porque aí você consegue se encontrar e ser feliz, porque senão você fica nessa busca sem fim, né? E aí, se Isso. você puder fazer aí as suas considerações finais para a gente já ir encerrando. Tu sabe que eu me sinto muito privilegiada, né, Deise, porque eu fui buscar esse trabalho na Alemanha, fiz o meu curso básico, meu curso avançado, comecei a apresentar tudo isso aqui. Hoje eu sou a escola oficial no Brasil e eu vejo nos trabalhos como as pessoas que fazem frequentemente os trabalhos, como elas estão ficando cada vez mais preparadas para olharem para si mesmas. Existem trabalhos que a gente faz, os encontros nos levam a períodos gestacionais bem primitivos e eles nos trazem uma ressonância muito interessante. Ontem mesmo aconteceu, antes de começar, uma alegria, um entusiasmo de poder olhar mais um pedacinho da sua história, sabe? Depois se fez todo, evoluiu todo o encontro e no final voltou esse entusiasmo, porque eu acho que é isso que acontece, né? Eu ser exatamente quem eu sou, quais são os meus limites, me dá uma liberdade para a felicidade, que é, no fundo, o que todo mundo quer, né, Deise? É E a isso. gente acompanhando o teu trabalho, sabe? A gente trabalha juntos aí, muitas Isso. constelações, a gente vai vendo do início, quando tudo começou, para hoje, né? As pessoas que vêm aí fazendo o trabalho da IoT, né? Da constelação da identidade, a diferença é imensa. Nossa, tem horas que a gente olha para algumas pessoas e fala, meu, será que é a mesma pessoa, né? Tanta mudança, né, Lia? É impressionante. E é muito gratificante a gente ver que isso é possível, né? Que é Isso. possível. Exatamente, que bom que tu fala isso, porque tu é uma pessoa, digamos assim, ainda mais isenta para dizer. Eu vejo assim os trabalhos se aprofundando, sabe, Deise, se aprofundando, as pessoas começam a conhecer assim micro pedaços da sua vida e isso vai trazendo esse brilho nos olhos, esse brilho na pessoa, né? E isso é tão maravilhoso. Adorei te ouvir falar sobre isso, porque não fica essa impressão e dizer, ah, não, ela vê isso porque ela é própria terapeuta. Não, mas tu mesma está Não, testemunhando isso. a gente acompanha e vê, a diferença é muito grande, é gratificante, a gente fica feliz pelo outro, porque você percebe ali que a pessoa tá fortificando aqui o eu saudável dela, a parte saudável dela, e ela vai cada dia brilhando mais para ela mesma, né? Isso é maravilhoso, maravilhoso, trabalho fantástico. Parabéns aí pelo reconhecimento da escola, né? Que agora foi oficializada, parabéns, é tudo fruto do teu trabalho, teu esforço, que não é pouco. A gente vem aí já há mais de um ano, né, Lia? Eu nunca me esqueço, Isso, né? Parece que foi ontem o é começo, né? verdade. Que era a resistência pelo online, né? Quando chegou a Isso. pandemia. Ah, eu não quero. Hoje Ai, é maravilhoso a possibilidade de a gente conhecer pessoas do mundo inteiro e trabalhar direto, não é, com a IoT e ver os resultados. Nossa, como fluiu. Fluiu muito, cresceu muito, né, Lia, nesse muito. tempo. Sim, a gente já tem mais de 120 alunos, né? Andando, fazendo Parabéns. ações e chegando lá na intervisão. Agora a gente vai ter mais uma turma, daqui uns dias vai ter outra turma de novo. E eu fico muito emocionada de pessoas como tu, que acompanham tudo isso e nos acompanham de várias formas nos nossos trabalhos, nas nossas lives, nos nossos cursos. Muito obrigada, Deise. É sempre uma satisfação enorme estar contigo. Ah, eu adoro tudo isso, Lia. Sou apaixonada pela IoT e sou eu te admiro demais pelo teu trabalho, que é muito sério, né? E a gente confia 100%, se entrega de corpo e alma. Fantástico. Para mim é uma honra ter te conhecido, estar com vocês esse tempo todo. É maravilhoso, maravilhoso. E é por isso que a gente vai
fazendo essas lives, para levar um pouco para as pessoas, né? Esse autoconhecimento, saber que tem formas de se melhorar, que a gente tem toda uma gama de um trabalho sério, né? Para que as pessoas possam buscar e se ajudarem, né? Eu me sinto honrada, sinceramente, por estar junto nisso tudo, muito mesmo. E te agradeço mais uma vez aí estar aqui comigo e vamos fazer mais lives para que a gente possa levar para as pessoas mais as informações, mais conhecimento disso tudo. Te Isso, agradeço muito. e esse teu viés que olha para o direito também é muito importante para a gente fazer esse link, né? De autoconhecimento e o trabalho lá no judiciário. Isso é muito importante. Cuidando dos outros, humanizando, né, todo esse atendimento. E Perfeito, perfeito. Agradeço demais. Muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez, viu, querida? Você é muito adorada, muito, muito mesmo. Um muito beijo obrigada. grande, viu? Um beijão, E Deise. eu Muito agradeço as obrigada. pessoas que estiveram aqui com a gente, né? Olha quanta gente. Bastante gente esteve aqui com a gente, conosco, a Cande, a Maria Vasco, a Márcia, a Duda. Não vou falar o nome de todos porque são muitas, né? Cris, Kátia, Daniel, o Paulo, né? O Paulo é uma belezinha. A Suzane, várias pessoas. Obrigada a todos que nos assistiram e aqueles que Isso, vão nos assistir depois. isso. Tá Beijão. bom? Um beijo, querida. Um beijo. Tchau, amada. Tchau.